Fala pessoal, estou aqui em Wellingborough, bem no meio da Inglaterra, para falar. Obviamente, estando na Inglaterra, não tem como não falar de um setor, que é o setor financeiro. Os ingleses eles já são reconhecidos, não de agora, mas há longo tempo, pela sua solidez financeira. Apesar dos pesares, enfim, apesar de muitas controvérsias aí, mas o setor financeiro responde por 6,5% do PIB inglês, tá? E o PIB inglês ele é composto essencialmente por setor de serviços e o setor financeiro é o mais relevante. Então, tem alguns gigantes aqui que eu acho que vale a pena comentar. Eu estou aqui do lado de um desses caras, o Barclays. Não sei quantos de vocês já conhecem, mas o Barclays tem só 120 anos de história, está bastante tempo aí no mercado. E o interessante do Barclays é o seguinte: suas ações caíram 40% nos últimos 5 anos, enquanto o S&P subiu algo em torno de 90%. E aí a gente fica se perguntando, pô, mas como assim, né? O que um gigante desse, o que está acontecendo? Por que está indo tão mal? Bom, o que acontece com o Barclays é o seguinte: 2008 sacudiu os bancos em geral, né? E trouxe uma certa desconfiança com o mercado financeiro como um todo. Com o Barclays não foi diferente. E o Barclays passou aí alguns anos, os últimos anos, ajustando a sua casa, tá? E nos últimos 5 anos, seus lucros praticamente não cresceram quando não decresceram. Recentemente, nesse último ano, eles reconheceram uma perda bastante grande das suas operações na África. Foi algo em torno de 5 bilhões de reais, tá? Em um único ano de reconhecimento de perda. Então tudo isso afetou bastante, né, as ações do Barclays, que, como eu falei, nesses últimos anos não vem performando muito bem. Além disso, tá, eu chamei eles de um velhinho bad boy, né? Quem acompanhar o post completo vai entender o porquê, convido vocês a ler. Mas o interessante do Barclays é que o seguinte: bom, depois de cair, depois de ter uma performance tão fraca, muitos analistas preveem uma melhora bem significativa aí de lucro para esse ano que vem, para 2019. E a ação negocia abaixo de 60% do seu valor de patrimônio, negocia com um desconto bastante grande. É bem verdade que o Barclays ficou um pouco para trás, tá? Nessa corrida aí de bancos digitais e digitalização e modernização. Como vocês podem ver, uma agência do Barclays é uma agência normal, assim, não tem nada de diferente, tá? De qualquer outra agência que a gente tem no Brasil. Eu já fui cliente Barclays quando eu morei aqui na Inglaterra e, sinceramente, cara, a gente espera que vai ter um app, tudo bonito, tudo funcionando. Cara, não é bem assim. Na verdade, os bancos aqui na Inglaterra ainda estão bastante atrasados nesse sentido. E o Barclays está correndo atrás. Só que grande parte da operação do Barclays não é o banco de varejo, né? Não é para mim e para ti, são para as grandes corporações. E ele tem uma operação bastante forte nos Estados Unidos, também aqui na Inglaterra, mais para corporate. Então o Barclays ele tem que ser visto principalmente como um banco meio corporate, assim, não é aquele bancão varejo que a gente está acostumado, tá? Todo outro lado aqui, do lado, além do HSBC, que eu não fiz um post sobre ele, mas eu vou fazer, tem esse cara aqui chamado Lloyds. Para quem não conhece, o Lloyds tem, eu não vou lembrar agora de cabeça, são mais de 200 e alguma coisa anos, 253 anos, está no post. Mas interessante é que eu vou ter que fazer uma comparação meio ruim. O Lloyds é tipo uma Caixa Econômica Federal aqui da Inglaterra. A comparação não é boa porque, obviamente, eu não estou comparando a qualidade do Lloyds com a Caixa Econômica Federal. Só estou falando o seguinte: os caras eles financiam muito mortgage aqui na Inglaterra. E o Lloyds já existe, enfim, como eu falei, há mais de 250 anos, ou seja, antes de Rainha Elizabeth ser rainha, e olha que faz tempo que ela é rainha, já existia o tal do Lloyds aqui na Inglaterra. Diferentemente do Barclays, o Lloyds tem sim um foco em varejo. E esse foco em varejo faz com que ele tenha assim, uma qualidade aí de atendimento na parte de varejo muito melhor. Ele é reconhecido como o melhor banco digital aqui da Inglaterra, é o que mais financia as mortgages, como eu falei, então assim, que é algo bastante importante, né? O financiamento residencial é bastante relevante. E o interessante também é que a carteira de crédito deles é bem menos dependente do que acontece na economia lá fora e muito mais dependente do que acontece com a economia aqui dentro na Inglaterra. Então, ou seja, se alguém quer se expor a um pure player, digamos assim, de economia inglesa, o Lloyds é o banco, porque grande parte da operação dele é varejo, grande parte é mortgage, é financiamento do carro, é financiamento do cartão de crédito e por aí vai. Então, assim, ele seria de fato
o Pure Player. Diferentemente do Barclays, ele vem pagando bons dividendos, tá? E isso é interessante comentar. Esses bons dividendos sustentaram um pouco as ações que também não tiveram aquele desempenho lá essas coisas. Então, com isso, juntando assim, de uma forma mais prática, resumindo isso, o Lloyds é aquele banco mais para pegar desempenho da economia inglesa, melhora da atividade econômica inglesa, muito mais estável, muito mais conservador, porque é voltado para varejo, então não oscila tanto com os ciclos, mas muito mais focado, como eu falei, na economia local. Enquanto esse cara aqui, o Barclays, é mais corporate e passou por bem maus bocados, então, ou seja, inflexão maior aqui, talvez uma estabilidade e previsibilidade maior ali. Era isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou pro pub agora tomar uma, porque é verão aqui na Europa, então tem que aproveitar, tá bom? Era isso, aquele abraço, vou postar mais coisas. Espero que curtem, espero que acompanhem aqui, tá certo? Era isso, sugestões, aqueles avisos de sempre, sugestões, agradecimentos. Abraço, falou!